Queridos amigos da nossa Rádio Rio de Janeiro, sejam bem-vindos a mais um programa Escuta que aí vem história. Meu nome é Cristina Brito e aqui nós vemos semanalmente as histórias, os casos do irmão X, o espírito Humberto de Campos, que através da mediunidade de Chico Xavier nos trouxe um acervo tão rico para as nossas reflexões e o nosso aprendizado. Atualmente estamos vendo as histórias contidas no livro Pontos e Contos, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Antes de nós vermos o nosso capítulo de hoje, que é o capítulo 29 de Pontos e Contos, vamos aos nossos avisos. Vamos lembrar aos amigos do site da Rádio Rio de Janeiro, www.radioRioDeJaneiro.am.br. Lá no site da Rádio Rio de Janeiro, nós temos acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, aos últimos programas que foram ao ar da nossa grade da Rádio Rio de Janeiro. Todos os programas estão lá, inclusive o nosso, Escuta que aí vem história. Também vamos lembrar que lá no site da Rádio Rio de Janeiro nós temos acesso às informações sobre o Clube da Fraternidade. O Clube da Fraternidade é uma oportunidade de contribuirmos com a manutenção da nossa Rádio Rio de Janeiro mensalmente com o valor debitado da nossa conta para sabermos informações, que valores, como fazer. Basta irmos lá no site, buscarmos as informações. Vamos achar tudo lá. Também vamos lembrar do nosso Facebook, Programa Escuta que aí vem história. Nós temos uma página no Facebook. Lá, semanalmente, nós estamos postando os vídeos do programa. Na rádio, são lançados os programas em áudio e na página do Facebook, nós lançamos o vídeo sempre uma semana depois que o áudio foi ao ar pela Rádio Rio de Janeiro. Muito bem. Vejamos então o nosso capítulo de hoje, que, como dissemos, é o 29, e o título é O Quinhão do Discípulo. Quinhão é o que recebe, né? O recebimento. O quinhão, vamos dizer, para o trabalhador, o quinhão é o salário. Para a mãe, o quinhão é a felicidade dos filhos. Então, esse quinhão é o que recebe, o que recebemos. Aqui, o quinhão a que se refere a mensagem é o quinhão do discípulo, ou seja, o que recebe o discípulo. Todos nós somos discípulos de Jesus? Não. É discípulo aquele que decide seguir o mestre, aprendendo com ele, certo? Então, é uma escolha muito direta, muito consciente de nós estarmos servindo ao nosso mestre amado, querendo com ele aprender e segui-lo. Isso é, vamos dizer assim, o esforço daquele ou daqueles, nós, né, gostamos de pensar que estamos podendo aproveitar essa oportunidade de nos apresentarmos como aqueles que querem seguir Jesus. Então, o quinhão do discípulo, não é o que recebe A, B ou C, não, é do discípulo. A história vai nos falar de Jesus recebendo espíritos encarnados desdobrados do sono para atendê-los em suas necessidades. Esse é o panorama da nossa história de hoje. Ouçamos então o nosso Humberto de Campos. Cercado de potências angélicas, ou seja, de espíritos elevados, o mestre dos mestres, Jesus,
recebia a longa fila de almas necessitadas a chegarem da terra, trazidas pelas asas veludosas do sono, ou seja, asas de veludo do sono, aquele desprendimento, essas almas, a alma é o espírito encarnado, iam a esferas superiores e lá se encontravam com Jesus, e é o que acontece na nossa história de hoje. Continua o nosso irmão X. Rogativas particulares sucediam-se ininterruptas. E o divino dispensador, Jesus, as acolhia afavelmente. Para as solicitações mais disparatadas, ou seja, mais sem pé nem cabeça, oferecia Jesus a ternura do benfeitor e o sorriso do sábio. Claro que pedido disparatado não dá para ser atendido, não é? Então era aquele carinho e aquele sorriso. Jovens e velhos, adultos e crianças, na carne, né? Estavam lá dormindo, desdobravam e encontrar com o mestre. Eram admitidas à augusta presença, um a um, expondo cada qual sua necessidade e sua esperança. Senhor, implorava a carinhosa mãe de olhos súplices, meus filhos aguardam-te a complacência vigilante. E prosseguia aflita, enumerando intrincados problemas domésticos, destacando projetos para o futuro na experiência carnal. O mestre ouviu e recomendou aos cooperadores atendessem à súplica na primeira oportunidade. Seguiu-se-lhe linda jovem que rogou ansiosa: ó Jesus, atende-me, socorre meu noivo que sucumbe, livra-o da morte por piedade, sem ele não viverei. O benfeitor divino ouviu atento e ordenou que os emissários restituíssem o dom da saúde física, ao doente grave. Logo após, entrou o velho e simpático lavrador, de gestos confiantes, que se prosternou suplicando: doador da vida, abençoa meu campo. Peço-te, amo profundamente a terra que me confiaste. É celeiro do meu pão, recreio de meus olhos, esperança de minha velhice. O pastor divino sorriu para ele, abençoou-o afetuosamente e determinou aos auxiliares santificassem o ritmo das estações sobre o campo daquele trabalhador devotado, para que ali houvesse flores e frutos abundantes. Em seguida, cavalheiro respeitável penetrou o recinto de luz, evidenciando nobre posição intelectual, e solicitou reverente, ou seja, com muito respeito: protetor dos necessitados, o ideal de realizar algo de útil na terra inflama-me o espírito. Dá-me possibilidades materiais, concede-me a temporária mordomia de teus infinitos bens. Quero combater a pobreza, a fome, a nudez entre os homens encarnados. Auxilia-me por compaixão. O embaixador do sumo bem contemplou-o satisfeito e aqueceu com palavras de estímulo, ou seja, concordou com palavras de estímulo e designou adjuntos para a articulação de providências quanto à satisfação do pedido. Minutos depois, entrou um filósofo que implorou: sábio dos sábios, dá-me inspiração para renovar
a cultura terrestre. O Cristo aprovou a petição, concedendo-lhe vasto séquito de instrutores. E a legião de suplicantes prosseguia sempre, movimentada e feliz, valendo-se da visita providencial do celeste benfeitor às sombras fronteiras da carne. Então Jesus saiu das altas esferas e se aproximou das zonas umbralinas aqui, perto da crosta aonde habitamos quando encarnados. Jesus atendia sempre, ministrando incentivos e alegrias, graças e consolações, determinando medidas aos assessores diretos, para que fossem atendidos os pedidos, né? Já que estamos vendo aqui que são pedidos justos, né? Daí os que não são justos, Jesus sorria com ternura, carinho e deixava seguir, né? Não, aí esses não dá para aqueles pedidos disparatados, mas ele não negava o quê? O carinho. Em dado instante, porém, o círculo foi penetrado por um homem diferente. Seu olhar lúcido falava de profunda sede interior. Seus gestos respeitosos traduziam confiança e veneração intensas. Ajoelhou-se humilde, estendeu os braços para o emissário do Eterno Pai e, ao contrário de quantos lhe haviam precedido na súplica, explicou-se com simplicidade. Senhor, eu sei que sempre dás conforme nossos pedidos. Ante a estupefação geral, continuou. Há quase 20 séculos, lembrando que essa história se passa lá na metade do século XX, não é? Há quase 20 séculos ensinaste-nos que o homem achará o que procura e receberá o que pede. O divino orientador ouvia comovido, enquanto os demais seguiam a cena com admiração. O visitante reverente deixou cair lágrimas sinceras e prosseguiu. Vezes inúmeras tenho lidado com o desejo e a posse, com a esperança e a realização nos círculos transitórios da existência carnal. Estou pronto para cumprir-te os desígnios superiores, seja onde for, quando e como quiseres. Mas, se me permites, rogo-te luz divina do teu coração para o meu coração. Paz, alegria e vigor imortais de tua alma para minha alma. Quero seguir-te, enfim. Com doçura admirável, o mestre tocou-lhe a fronte e indagou: queres ser meu discípulo? Sim, respondeu o aspirante da luz, aquele que desejava alcançar a luz. Calou-se o Cristo. Verificando-se intervalo mais longo e considerando que todos os pedintes haviam recebido gratificações e júbilos imediatos, o aprendiz perguntou: que me reservas, Senhor? Vejam, o aprendiz não pediu, deixou que Jesus escolhesse o que ele precisava para ser um discípulo, para segui-lo. O doador, vou repetir a pergunta do discípulo, do candidato, do aspirante a discípulo. Que me reservas, Senhor? O doador das bênçãos, Jesus, contemplou com ternura e informou:
Volta ao campo de teus deveres. Entender-me-ei contigo diretamente. Até aquele momento, ele mandava os assessores, né? Jesus mandava os assessores irem lá providenciar. Esse, no entanto, pediu para lhe ser discípulo. Queria aprender a servir. Portanto, quem serve não escolhe o que vai servir. Quem serve simplesmente se apresenta e deixa que o Senhor encaminhe. E aí, não mais Jesus falou a assessores para que atendessem. Não. Aí a fala foi bem diferente. Volta ao campo de teus deveres. Entender-me-ei contigo diretamente. E depois de um silêncio que ninguém ousou interromper, o mestre concluiu: reservar-te-ei. Ai, esses termos mais eruditos, não é? Reservar-te-ei a lição. Vamos atualizar aqui. Te reservarei a lição. Primeiro ele pergunta: que me reservas, Senhor? Volta ao campo de teus deveres, entender-me-ei contigo diretamente. E diz: te reservarei a lição. Porque o discípulo, o que faz o discípulo? Aprende com o mestre. Segue o mestre a fim de aprender de suas lições. Aqui nessa história, queridos amigos, nós vemos dois tipos de pessoas. Aqui nos petitórios, na prece, vamos imaginar aqui que esta é uma história alegórica, não é? Que Humberto de Campos usa muito esse recurso. Ele traz uma história onde quase um conto, não é? É Pontos e Contos, aliás, o nome desse livro, né? Então, ele cria um cenário para ilustrar uma ideia. E essa ideia que ele está ilustrando nos mostra dois tipos de seres humanos com relação ao mestre. Não estamos falando dos seres humanos afastados de Jesus. Estamos falando de dois tipos de seres humanos que buscam Jesus. Buscam. Todos esses que estavam nessa história estavam buscando Jesus. Estavam desdobrados do sono físico buscando Jesus. E Jesus atendia a todos, o que nos fez aqui lembrar que quando Jesus, e vemos isso na narração de Mateus, Marcos, Lucas, João, Jesus jamais negou uma cura. Jesus atendia a todos os que o procuravam. Atendia a todos que o procuravam. E continua atendendo a todos que o procuramos, vamos chamar assim, vamos nos incluir, não é? Ele nos atende a todos que estamos buscando a Ele. Alguns de nós fazemos pedidos estapafúrdios, sem pé nem cabeça, como aqui destacou a história. Jesus nos ouve como aquele coração amadurecido que ouve a criança sorrir, mas não dá a insensatez que ela pede. Eu quero só comer chocolate hoje, almoço, vamos pensar, jantar, lanche. Rimos, mas não levamos adiante, porque ela não sabe o que está pedindo. Mas todos os pedidos que Jesus considerou justos foram atendidos. Vamos pensar aqui, será que aquele homem que pediu dinheiro sabia lidar com o dinheiro que estava pedindo?
Mas não é só para aquele que sabe que é oferecido. Às vezes precisamos utilizar os recursos, sejam quais forem, como aqui vemos tantos sendo pedidos, para aprender até mesmo com o erro. Às vezes não escolhemos bem. Mas com o tempo, já que a nossa vida não se encerra, não se limita a uma encarnação, vamos depreendendo, vamos amadurecendo as nossas escolhas e vamos aprendendo a escolher melhor. Então, aqueles que procuram Jesus, 2 tipos de seres humanos. Um tipo que pede acreditando saber o que precisa. Vamos lá. O agricultor pediu, o filósofo pediu, o homem erudito pediu, a mãe pediu, todo mundo pedindo. Exatamente, vejamos que cada um pediu: eu quero isso, Senhor, me dá isso, Senhor. Eis que chega o outro tipo de ser humano que busca Jesus, que não pede nada pronto. Senhor, eu quero isso assim, assim. Ele pediu para ser discípulo de Jesus. O que é pedir para ser discípulo de Jesus? Aprender com ele de suas lições, porque reconhecemos que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por ele. E as suas lições aonde estão? No Evangelho, que é a lei de Deus, a segunda revelação. Então, nós nos apresentamos esse segundo tipo de ser humano que se aproxima de Jesus, não para pedir A, B ou C, como se soubéssemos realmente o que realmente necessitamos, mas seguindo aquela orientação que Jesus nos ensina na prece do Pai Nosso: Senhor, seja feita a vossa vontade. Seja feita a vossa vontade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Não é? Nessa prece em que nós pedimos que seja feita a vontade de Deus. Pedimos que Ele nos afaste do mal. Mas Jesus não nos ensina a que simplesmente Ele mesmo, não é? Lembremos de Maria, quando se aproxima o anjo Gabriel, o que ela responde? Senhor, eis aqui, anjo, né? Ele diz a ela o que aconteceria, ele diz assim: eis aqui a serva do Senhor, seja feita em mim a sua vontade. E quando este discípulo se aproxima de Jesus e pede para ser seu discípulo, e foi aceito, Jesus diz que se entenderia diretamente com ele, porque estaria mais dentro do seu coração. Não como um Jesus que atende aos pedidos, mas um Jesus que ensina, um Jesus que me transforma por dentro, não me atendendo materialmente, mas me transformando por dentro. E aí ele diz: o que reserva? Reserva a lição, porque é isso que o discípulo busca no mestre, a lição. Essa é inspirador, não é? Esse capítulo é inspirador, nos eleva o espírito, nos eleva o coração. E que vontade que dá da gente encontrar Jesus e poder pedir: Senhor, nos acolhe como teus discípulos. Que Jesus possa nos abençoar e que possamos prosseguir a cada dia levando essa fé que nos fortalece para as boas lutas. Que Jesus nos abençoe. Semana que vem estaremos de novo juntos no programa Escuta Que Aí Vem História, livro
Pontos e Contos. Muita paz a todos.